Ah, o Cliozinho, um carro que mexeu o mercado brasileiro, foi fabricado na Argentina e no Brasil. No Japão é conhecido como Lutece por causa da Honda. Hoje está na sua 5ª geração e contaremos o porquê dele não ter continuado aqui no Brasil. E agora começa como foi o Renault Clio no Brasil. O francês nasceu na Europa em 1990, após a aposentadoria do Renault 5. E de cara o Clio era mais leve, eficiente e atendia bem o seu público-alvo. O seu sucesso foi iminente e logo abriu o mercado para o mundo inteiro, o tornando um carro mundial. A chegada do Clio no Brasil foi em 1996, não somente aqui, mas na América Latina inteira. Trouxe novos ares para o Brasa. Com preço de popular, ele via com itens de série que nenhum carro popular da época vinha, como airbags, freio a disco, ventilado, suspensão com subchassi e batente hidráulico. Isso deixava Uno, Gol, Palio e Corsa com os cabelos para cima. E aqui veio as versões 1.0 e 1.6, de 8 e 16 válvulas. Na Europa era vendido de 0.9 a 1.6 turbo, é versão para dar no pau. A primeira geração do Clio não atrai tanto o brasileiro, até porque aqui se importa somente com tamanho e design, o que é visto até hoje. Trocamos wagons por SUV. Apesar do meio fracasso da primeira geração aqui no Brasil, a Renault veio mais preparada para sua segunda geração. Em 1998 chegou o Clio 2ª geração. E aqui as coisas melhoram, meus amigos. Sua chegada veio com os melhores olhares, já que dessa vez ele criou mais tamanho, o seu design era moderno, itens exclusivos ainda se encontravam nele, e um detalhe, ele veio com a companhia do sedã Clio, exclusividade para os países em desenvolvimento. Não existe esse modelo na Europa, já que para eles não faz sentido ter um sedã pequeno. E assim começa o surgimento da Renault Brasil. Galera, só para vocês terem noção, a Renault antes do Clio aqui no Brasil, ela era quase como se fosse a Hyundai nos anos 2000. Pouca expressão no mercado. E isso deixava claro que para a Renault dar certo no Brasil, dependia do Renault. E é claro, a concorrência logo providenciava a sua resposta. Ele veio para cá com as versões dos motores 1.0 de 59 cavalos e 1.6 de 90 cavalos. Econômico e ágil, sua maior qualidade apontada pelos vendedores da época era a sua segurança. Aqui sua nota era a mais alta, em comparação aos carros nacionais. E outro detalhe, somente versões 4 portas. Por incrível que pareça, isso era um diferencial aqui no Brasil também. Na virada do milênio, a Renault coloca nas ruas o Clio mais monstruoso, o Clio V6. Lógico, ele não foi vendido aqui no Brasil, mas eu vou abrir um parênteses porque ele é muito interessante. Com 230 cavalos, o seu torque era de 30,6 kg, atingindo 230 km por hora, com o seu 0 a 100 de 6,4 segundos. Comenta aí se você quer saber mais desse incrível carro. E aqui no Brasil tivemos umas versões assim inusitadas, para dizer o mínimo. Para anunciar o Clio na internet, teve a versão Clio Yahoo. Para a divulgação do Clio para o povo, teve a versão Clio Jovem Pan. Não é zoeira, vê aí as fotos. E também teve a versão Clio O Boticário, para atrair o público feminino. Daí você já dá para ver que a Renault estava apostando em todo tipo de lugar. Se você já viu um Clio dessas versões, comenta aqui pra gente saber. Em 2001, o Clio ganha o seu primeiro facelift, deixando mais moderno e com menos cara de anos 90, aumentando a grade e os faróis. O Clio foi realmente o primeiro carro a ser vendido na versão Flex, álcool ou gasolina, com o motor H-Flex. Ah, mas o Gol e o Palio já haviam motores Flex. Vou repetir, o Clio foi o primeiro carro a ser vendido com motor Flex, isso em 2004. Já em 2005, era inaugurada a sua 3ª geração do Clio na Europa. E essa geração não veio para o Brasa, já que o seu valor iria subir demais. Então aqui no Brasil foi vendida a sua 2ª geração, porém com
algumas mudanças no para-choque ou então algumas pequenas tecnologias no motor. E em 2008 veio o Sandero, fazendo com que o Clio perca espaço na categoria. Porém, era vendido como uma versão mais ralé. Isso aconteceu com Celta, Uno, Gol, carros populares, meus amigos. Teve desfechos tristes aqui no Brasil. Lembra aqueles itens lá de 2000, 2005, que era o que chamava a atenção do Clio? Para ele ficar mais barato, tiraram esses itens de série de segurança, que era o destaque do carro. Em 2014, é retomado o airbag e freio ABS por motivo de lei, né, que todos nós aqui sabemos. Por não ser mais fabricado no Brasil, ele era exportado da Argentina. E em 2017, ele finaliza suas vendas aqui no Brasil e na América Latina. Apesar de só ter 2 gerações aqui no Brasil, foram vendidos um pouco mais de 1 milhão de unidades dentro e fora do Brasil. E graças ao Clio, a Renault conseguiu cravar sua bandeira aqui no Brasil. Quem substituiu ele foi o Renault Kwid. O Clio é o carro mais vendido da Renault. E o seu sucesso não seria diferente aqui no Brasil. Hoje ele está na sua 5ª geração e está desse jeito. Tem algum carro que ainda não contamos a sua história? Comente aqui. Nos sigam. Aqui é o Racing 61.